Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os aspectos proféticos da ceia do Senhor. Está lá em Êxodo 6, do 1 ao 8, e eu vou ler para a gente poder entender. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitavam como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Aí, verso 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo das cargas do Egito, e vos livrei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. 7. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, vou-la darei como possessão. Então, partindo desse texto, nós vamos ver que quando Jesus celebrou a última ceia, seu pensamento não estava voltado para as celebrações antigas que já tinham se realizado. Seu pensamento agora era de instituir a nova aliança, não somente com os judeus, mas com todo mundo que fosse chamado por igreja. E para isso se baseou nas promessas de Deus a Moisés e a todo o povo escravizado que anelava pela libertação pela terra prometida. E essas promessas é que estão contidas nesse texto que nós lemos agora. O único ato cerimonial que Jesus queria que os discípulos soubessem era justamente lembrar-lhes da aliança estabelecida por Deus com Abraão, Isaque e Jacó, e que na prática ocorreu com Moisés. Então, como é que era isso? Era composto uma mesa, todo mundo sentava no chão, a mesa era baixa, eles sentavam no chão, e na realidade tinham 3 pães na mesa, e representando os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e os 3 pães eram embrulhados. E na mesa havia também um molho, um prato com um molho grande, que era um guisado, onde os celebrantes molhavam o pão antes de comê-lo. Então, naquela mesa, o líder, o chefe da família, ou o principal sentava-se na ponta da mesa e o resto ao seu redor, considerando a ordem de importância, se houvesse, ou a idade. Lembrando que naquele tempo o respeito às pessoas mais velhas era muito sagrado. Hoje se perdeu o respeito, mas era assim. Então, vamos falar dos cálices. Além dos pães, eram colocados 5 cálices de vinho representando cada um deles. Uma das 5 promessas estabelecidas dentro da aliança que nós vimos lá em Êxodo 6, do 1 ao 8. Então, o primeiro cálice, está lá no verso 6. E vos tirarei debaixo das cargas do Egito. O primeiro cálice representava o cálice da salvação. O segundo cálice, continua lá no verso 6, fala, e vos livrarei da sua servidão, representando o cálice da libertação. O terceiro cálice, vos resgatarei com o braço estendido, também lá no verso 6, representando o cálice da redenção. O quarto cálice, e vos livrarei e vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão, representando o cálice da aliança. O quinto cálice, tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, está lá no verso 7, representando o cálice do Messias. Então, como é que era essa cerimônia? O único pão que deveria ser partido era o do meio, representando a Isaque. Jesus o partiu pelo meio e o entregou aos seus discípulos para que repartissem entre si. E a outra metade era embrulhada na toalha e escondida num dos cômodos da casa ou do lado de fora da casa. Tratava-se de um hábito entre eles, simbolizando o maná escondido que o povo comeu lá no deserto. Qualquer pessoa que encontrasse pão escondido poderia comê-lo sem problema, não teria nada demais. Então, o primeiro cálice era erguido e todos se alegravam pela salvação. Lembra lá o primeiro cálice da salvação. A segunda se regozijavam pela libertação e assim por diante. Todavia, quando Jesus chegou ao terceiro cálice, ele entrou em agonia e saiu com seus discípulos para o jardim do Getsemane para orar, lembrando que o terceiro cálice, simbolizando os braços estendidos, significava a cruz e, consequentemente, a sua própria morte. Ao chegar ao jardim, ele orava ao Pai pedindo que, se possível, passasse dele aquele cálice. Jesus era o próprio cálice, era o terceiro cálice.
Aliás, ele era todos os cálices, mas o terceiro cálice era o cálice da morte, que ele deu a sua vida por nós. O cálice da cruz, daí a sua agonia. Essa ceia que Jesus fez lá nunca terminou. Uma das palavras misteriosas e de profundo sentido profético de Jesus naquela noite foi quando ele disse que só voltaria a beber o cálice de novo no reino do Pai. Está lá em Mateus 26, 29. A ceia do reino do Pai será a continuação daquela primeira ceia lá que Jesus fez com os discípulos, da última ceia, da primeira não da última. Agora, o quarto cálice e o quinto cálice naquela ceia não foram tocados. Eles foram deixados lá, porque Jesus teve pressa em sair dali. O quarto cálice representava a herança, e a herança só vem após a morte. Então, depois da morte de Jesus, o quarto cálice que representava a herança passaria a ser levantado pela igreja. A igreja é a noiva, a dona da herança. O quarto cálice é o cálice da noiva. A herança é nossa. Também simbolizando um costume judaico, que era feito quando uma moça se encontrava noiva, prometida pelo pai, uma virgem, prometida a um homem, ela era colocada num quarto fechado, sem testemunhas, vestindo uma roupa de festa com um cálice de vinho à sua frente. Quando um pretendente entrava, se a moça se agradasse dele e o aceitasse para seu marido, ela, sem dizer nada, levantava o cálice como se estivesse brindando, indicando que estava dizendo sim ao seu noivo. O gesto que hoje a igreja faz nas cerimônias da ceia é, na verdade, dar sim para Jesus, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu te aceito, meu noivo, tu é bem recebido. E simbolizando. E o quinto cálice? O quinto cálice é o cálice do Messias, que deveria ser levantado pelos judeus, quando da vinda do Senhor Jesus à terra. Na última promessa da aliança, o Senhor diz: Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor. Eles recusaram e não quiseram saber que aquele Jesus que viveu entre eles, o Messias, era o Cristo. Por isso perderam a oportunidade de erguer o quinto cálice na presença do próprio Senhor Jesus. A ceia é uma ordenança do Senhor Jesus, não meramente um sacramento, aquilo que é determinado pela igreja. Por isso deve ser celebrada com devido temor e tremor, respeito, pois estamos tratando de um pacto, uma aliança que está vigorando para produzir todos os efeitos nas duas partes envolvidas. Quando falamos de temor e respeito, estamos nos referindo à espiritualidade e não à religião. Então, eu digo isso porque em algumas ministrações de ceias, a gente observa que os ministros celebrantes combateram tão fortemente a religiosidade que acabaram destruindo também a espiritualidade. Não tiveram discernimento de separar os dois espíritos. Em algumas cerimônias de ceias, perderam tanto da reverência que se apresentam como se fosse uma coisa qualquer, desimportante, sem valor, na restauração do reino de Deus na terra. Não se esqueça que tomar de novo a ceia foi uma das promessas do Rei Jesus mencionando seu regresso. E continue no propósito de observar a aliança estabelecida com ele, a nova aliança. Nós, a igreja, somos a parte mais frágil desta aliança, por isso somos também a parte mais beneficiada. Tratemos, pois, de usufruir as bênçãos decorrentes desse novo pacto. Né? Para a gente poder entender isso, o que é aliança? A aliança é um pacto entre duas pessoas. E a iniciativa é sempre parte do mais poderoso ou do mais forte, e a intenção é sempre trazer as bênçãos e vantagens para a parte mais fraca. Por isso, ele fez uma aliança com a gente. Ele é o mais forte, fez uma aliança com o mais fraco, que somos nós. E essa mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde, para você entenda: não faça as coisas de qualquer jeito, não coma e não beba para sua própria condenação, para não discernir o que é as coisas. Tenha discernimento, peça discernimento, ore ao Senhor, faça as coisas com obediência, com ordem, com decência, com zelo, com cuidado, com temor e tremor, e o Senhor vai sempre te abençoar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você e te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.